Estamos de volta com a Revista da Cidade para tratar agora de assuntos importantes, assuntos que têm a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, com essa violência que a gente tem assistido todos os dias na televisão, nos telejornais e muitas vezes assistido de perto, né? Porque afinal de contas a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, quando uma manifestação vai estourar, quando a violência vai começar e muitas vezes a gente pode ser pego de surpresa. Mas o importante é comentar também que essa semana saiu aí uma pesquisa mostrando que a maioria dos paulistanos está desaprovando essa violência absurda que a gente está vendo aí nas manifestações. Para falar sobre isso, estou recebendo hoje aqui o Dr. Eduardo Leite. Olá, tudo bem? Bom dia. Está de volta ao Revista. Semana passada você estava com muitos compromissos, né? Compromisso lá do Comitê para a América Latina da ONU, enfim. Por uma boa causa, tudo bem, a gente perdoa. Estamos trabalhando, estamos pensando, estamos debruçando em cima dessa violência que vem sendo que foi desencadeada nesses últimos tempos. E, obviamente, alguém tem que parar e pensar, né, de que forma nós queremos o nosso país daqui para frente, né? Eu acho que é isso que é importante, porque ficar olhando só as manifestações e não fazer absolutamente nada, que é o que o governo tem feito, eu acho que não adianta muita coisa. Nós temos, na verdade, olhar um horizonte e saber que nós podemos ter uma vida melhor lá na frente. E eu acho que esse é o objetivo maior, né? Pelo menos eu pretendo assim, eu acho que todos também têm a mesma pretensão, né? Mas começando a respeito até dessa desaprovação, né, que foi feita essa pesquisa recentemente, acho que foi na sexta-feira que essa pesquisa saiu, aonde os paulistanos desaprovam a atuação dos black blocs, ou seja, dessas manifestações violentas. E eu quero fazer assim, pontuar bem, porque são várias questões que foram levantadas, desde frases impactantes da própria presidente Dilma e até essa própria pesquisa. A impressão que me dá, Regiane, com essa pesquisa, é que o governo está achando bom que essa pesquisa venha desta forma. Porque politicamente isso é interessante. O ano passado, quando nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas, manifestações pacíficas que aconteceram no país inteiro, aonde reprovavam a atuação de todos os parlamentares, de todos os poderes, né, tanto executivo, legislativo e também do judiciário, porque na verdade a manifestação de 1 milhão de pessoas foi a reprovação de tudo, a insatisfação de tudo. E obviamente nós tivemos aí os índices de popularidade que despencaram tanto da presidente Dilma quanto do Geraldo Alckmin, o próprio Cabral do Rio de Janeiro e vários outros governadores, fez com que esses governantes pudessem pensar de como reverter a situação. Então, essa pesquisa, onde 95% dos paulistanos desaprovam a atuação dos black blocs, ou seja, e de todas essas manifestações violentas, favorece politicamente. Favorece politicamente. Isso não tem a sombra de dúvida. Porque virou o jogo, né? Virou o jogo em favor deles. Isso não precisa ter nenhum expertise para poder saber que esse é o jogo político. Então, a partir do momento que o governo não faz absolutamente nada para conter essa violência, é óbvio que o índice de popularidade dos governantes aumenta. Por quê? Porque, na verdade, sai de vilão para vítima. E é o que aconteceu. O governo Geraldo Alckmin, o próprio do Cabral, viraram governos vítimas. Né? Vítimas de quê? Desses manifestantes que vêm praticando isso de uma forma violenta. Então, parece... a impressão que nos dá é que o governo está até gostando desses índices. Infelizmente, eu tenho que falar isso, que é uma constatação que não dá para ser diferente, entendeu? Não dá para ser diferente. É melhor eu cruzar os braços, pelo menos eu não vou ser acusado de estar agindo de forma truculenta, da forma que o governo foi retalhado quando agiu contra os manifestantes pacificamente, porque os manifestantes estavam fazendo uma manifestação pacífica, e agora não. Porque se há de convir comigo, a partir do momento que você tem uma inteligência, e a inteligência da polícia civil, polícia militar, do serviço reservado de São Paulo, ela é a mais habilidosa de todo o país.
Não é possível que você não tenha uma investigação onde você identifique as pessoas que efetivamente estão praticando isso. Quem é esse grupo, né? Quem são as pessoas aparecem lá de capuz, mas é óbvio, tem um serviço de inteligência, porque um país que não tem um serviço de inteligência não tem nada. E mesmo esse grupo que se formou para fazer essa arruaça toda, eles devem ter um líder, devem ter um chefe, deve ter um grupo onde eles se reúnem, a rede social e tal. E aí eles ficam fazendo umas coisinhas pontuais, na manifestação não vão permitir que ninguém entre com o rosto coberto e tal, mas a gente não vê nada efetivo. Eu vou te dar um exemplo prático. Qual foi a última investida da Polícia Federal? Aquelas ações da Polícia Federal, Anaconda e que não sei o quê, era toda semana, tinha não sei quantas pessoas. Qual foi a última vez que nós ouvimos que a Polícia Federal fez uma operação e prendeu não sei quantas pessoas? Faz tempo que nós não ouvimos a operação da Polícia Federal. Por quê? Porque na verdade se recolheram. Se recolheram. Essa que é a grande verdade. Hoje todo o governo, tanto poder legislativo, judiciário e executivo, eles na verdade se recolheram. Eles estão deixando ver o que acontece. Fala o seguinte, vamos deixar a população ver o quanto é ruim ter manifestantes fazendo bagunça, fazendo depredações de prédios públicos e privados, né, agindo de forma desproporcional, ou seja, parando a Fernão Dias e criando 455 quilômetros de congestionamento na cidade. Vamos deixar o cidadão sentir isso para ver que, na verdade, o governo precisa agir. Esse é o jogo, esse é o jogo que está sendo jogado atualmente. E a gente, não dá pra gente acusar nem X nem Y, né? Nem X nem Y, a gente não tá aqui para isso também. Mas a impressão que dá é que realmente esse grupo foi criado para tirar o foco do real motivo das manifestações, como você pontuou agora. Porque é aquilo que a gente já comentou aqui antes. Quando acontece uma coisa desse tipo, ninguém nem para pensar qual que é o real motivo, por que as pessoas estão ali manifestando, o que aconteceu, o rescaldo, o que fica mesmo é justamente a violência, a depredação, é o Parque Dom Pedro II todo depredado, as pessoas sem conseguir pegar o ônibus no dia seguinte, são as pessoas assustadas. Então, o foco acaba sendo totalmente esse. Parece realmente que é uma coisa feita especificamente para tirar o foco do que realmente importa, que é a insatisfação do povo. Regiane, esse vídeo que está circulando na internet, que é a agressão praticada contra o coronel da PM Reinaldo Simões Rossi. Ou seja, como é que você pode admitir que um coronel, um comandante, né, possa sofrer agressões sozinho? Como é que ele foi parar ali sozinho? Não é uma orientação de uma pessoa que, se ele é coronel, ele deve ter mais do que 30 anos de carreira. Como é que você explica que um coronel, de repente, aparece uma multidão no meio de um bando de pessoas que utilizam capuz, né, todos encapuzados? Ou seja, como é que ele foi parar ali? Até hoje ninguém explicou como é que o homem sozinho estava diante daquela situação. Então mostra efetivamente de que nós, ou seja, o cidadão de bem, ele está refém do governo. O governo faz o que ele quer. Aliás, essa deve ser uma das justificativas, uma das explicações que ele deve dar no programa Mulheres Hoje à Tarde. Ele deu uma exclusiva para Mulheres e hoje à tarde Kátia Fonseca com certeza vai exibir essa reportagem e ele vai tentar explicar um pouco mais como é que isso tudo aconteceu, né? Então, para mim, parece que é um jogo, sabe? Parece que é um jogo que todos estão achando interessante, até para reverter o quadro político. Outra frase impactante... A polícia também fica de vítima nessa situação, assim como o governo. Mas esse é o objetivo maior. Né? O Geraldo Alckmin chega e vem e fala, não, nós vamos fazer uma propositura ao Legislativo para endurecer os crimes praticados contra policiais. Não é essa a saída. Não é essa, é a atuação do Estado com inteligência. Já poderiam ter desarticulado todos esses grupos dos black blocs. Já deveriam ter sido articulados. Todos os líderes desses grupos já poderiam estar respondendo processo e devidamente presos. Ou seja, você desarticula um grupo desse. É óbvio, você não vai desarticular um grupo de manifestantes que buscam a democracia do país, que buscam uma solução contra a corrupção, mas atos criminosos como esse, não vai muito. Ontem nós vimos, ou seja, quando pararam a Fernão Dias, atearam fogo em 2 caminhões,
roubaram um caminhão com 30 mil litros de combustível. Aquilo é uma bomba. Agora vai me falar que isso não é um ato terrorista, ou seja, não é um ato de terrorismo urbano. E não conseguiram prender ninguém flagrante. Não é escandaloso quando você para pensar que eles detiveram ali 90 pessoas, levaram 34 para a delegacia e soltaram todo mundo por falta de provas? O Águia é sobrevoando e acompanhando a ação, e nenhuma ação da polícia foi feita para flagrar aquela situação. É impressionante. Então, é aí que vem a declaração ontem da Dilma deste final de semana em relação às depredações em São Paulo. Ela falou que são barbáries antidemocráticas. O que ela quis dizer com essas barbáries antidemocráticas? São atos, não são atos de vandalismo. Está equivocado quem fala que isso é ato de vandalismo. São atos criminosos, né? São atos que deverão ser punidos, né, na forma da lei. Essa que é a grande verdade. Não há que se falar em vandalismo, né? Não há o que se falar. Nós não estamos mais diante de um vandalismo, de vandalismos. Nós estamos diante de atos atentatórios ao Estado, à democracia do país. Nós estamos diante de situações que daqui a pouquinho você perde o controle. Hoje você vê meia dúzia de pessoas para uma rodovia federal. E são pessoas que não são pessoas com placa, elas não estão armadas, elas não estão armadas com placa reivindicando, elas estão armadas com arma de fogo, né, com munição, né, ou seja, elas estão realmente saqueando, elas estão praticando todos esses crimes. Então você tem que rever a atuação do governo. Né? Você tem que rever o que na verdade nós queremos, o que o governo quer com tudo isso. Ou seja, você pode reparar, quando há uma... E aí eu não estou criticando necessariamente esse partido ou aquele partido, esse governante, eu estou criticando as ações praticadas pelo governo. Para mim, eu analiso ações praticadas pelo governo, não importa quem é que esteja conduzindo aquele governo. Né? Se você for pensar, no interior de São Paulo está controlado a situação. Porque está controlada a situação. Quando em Sorocaba teve uma questão lá de uma manifestação, foram lá e imediatamente acabaram. Mas na capital não. Na capital nós estamos tendo todos os dias problemas de manifestações violentas e depredações de prédios públicos e privados. Isso atrapalha muito a vida da população no geral, Tem que repensar, tem que ver o que nós temos. Alguma coisa errada. Contra o povo. Está errado isso, claro. Bom, eu vou dar um recadinho e volto já, a gente continua conversando sobre isso, tá bom? Vamos lá. Vamos voltar a conversar a respeito das manifestações, da violência, da inércia do Estado, tudo isso que a gente está colocando aqui, está pontuando, e você também pode participar, como eu já falei. Revista da Cidade, @tvgazeta.com.br. Agora, quem apareceu de novo nesse cenário, que estava um pouco quietinho até, né, há um tempo atrás, causou primeiro esse primeiro movimento, né, do início das manifestações, depois parece que tirou o time de campo por um tempo e agora está aparecendo mais uma vez. É o movimento Passe Livre, né? E aí a gente viu, inclusive, eles endossando, de uma certa forma, nas redes sociais, a atuação dos black blocs, e aí tinham ali durante a manifestação alguns cartazes dizendo black blocs pelos trabalhadores. É muito perigoso eles entrarem nesse ramo agora, né? O que eu percebo é que esse movimento Passe Livre, ele está desarticulado. Já está desarticulado. Mesmo que queira reviver aquele momento de manifestações colocando muitos paulistanos, ou seja, brasileiros na rua, esse movimento ele na verdade já foi esvaziado. Foi esvaziado e você tem que criar um novo movimento, mas um movimento com conteúdo. Porque eu acho que os brasileiros não vão cair em qualquer outra cilada onde você pode ter infiltrado os black box, pode ter outros manifestantes que obviamente agem de forma truculenta, com depredações. Então esse movimento para mim já morreu. Esse movimento já não existe mais. Mesmo porque as pessoas que foram para as ruas naquela época, hoje elas estão amedrontadas. Porque se de repente estoura uma boiada como essa, né? Mas posso falar uma coisa? Para o governo, eu volto a insistir isso, para o governo, o temor no cidadão de bem é a melhor arma para o governo politicamente, que é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. O Geraldo Alckmin, todo mundo sabe, e não sou eu que estou dizendo, mas todo mundo já constatou, ele está leiloando as secretarias para se reeleger o ano que vem. Não é isso. Não é a qualquer custo se manter no cargo.
Não é esse o objetivo de uma função pública. Claro que não. O interesse do cargo público é voltado exclusivamente para o cidadão. É o bem de um povo brasileiro e não a qualquer custo, ou seja, sair distribuir dinheiro como tem acontecido, ou seja, não é esse o objetivo. A cada 4 anos nós temos um ano de trabalho, 3 na verdade só fazendo política. Então, não é dessa forma que se busca um país melhor, não é assim que funciona. É a mesma coisa da briga em relação à questão da guarda de segurança, por exemplo. Um vai lá e pede a guarda de segurança, achando que aquilo é algo vergonhoso, pedir apoio da Força Nacional. Isso não é vergonhoso, ao contrário, em qualquer outro país do mundo, isso acontece, é normal. Nós temos que encarar que são forças de segurança e elas vão conter na medida em que for a necessidade do Estado. Então não é nenhum desmerecimento. Eles acham que é assinar embaixo, que eles não deram conta do que tinha para fazer ali, mas realmente não deu. Porque se os governantes acham que a situação está dentro do controle, não tem ninguém que acha isso. É claro que ela já fugiu do controle há muito tempo. Regiane, nós temos que entender que esse sistema de segurança pública que tem no país está equivocado, ultrapassado. Não há mais o que se falar em segurança pública de uma forma macro. Na verdade, você tem que descentralizar. Hoje a melhor alternativa, como acontece em qualquer parte do mundo. Ou seja, é a segurança pública local, né, municipalizada. Esse é o objetivo. Eu vou te dar um exemplo. Há 2 semanas atrás, eu estive em São Bernardo acompanhando o que eles estão fazendo lá na Guarda Civil Metropolitana para poder conter qualquer tipo de vandalismo, qualquer tipo de crime lá. Só para você ter uma ideia, São Bernardo do Campo tem 800 mil pessoas. Em comparação a São Paulo, nós temos 11 milhões. Tá. Eles estão instalando 400 câmeras de monitoramento na cidade inteira. Você sabe quantas câmeras de monitoramento nós temos em São Paulo com 11 milhões de pessoas? 400. A mesma quantidade de câmeras que você está sendo instalada em São Bernardo do Campo com 800 mil pessoas, aqui nós temos 11 milhões de pessoas. Ou seja, enquanto você tem quase 1.200 guardas civis metropolitanos fazendo segurança em São Bernardo do Campo, aqui nós temos 6 mil, só que 2 mil fora de ação. Só tem 4 mil. Lá eles um guarda civil para cada 700 pessoas, cada 700 munícipes. Aqui nós temos um guarda civil para cada 2.500 munícipes. Ou seja, é só para você verificar, comparar. O que é o ideal? O ideal é exatamente o que São Bernardo do Campo está fazendo. Não sei qual é o partido, não me interessa. Eu estou dizendo que eu visitei e falei, isso é um bom programa de segurança, entendeu? Urbana. Esse é o objetivo. É assim que se faz segurança, com políticas de contenção, né, para poder reverter o quadro em matéria da insegurança. Porque hoje, qual é o maior problema da questão da segurança pública? É a sensação de insegurança. Se você perguntar para 10 pessoas qual é o sentimento que ela tem, todas vão falar que eu me sinto segura. Eu não me sinto segura, nem aqui, nem em lugar nenhum de São Paulo. Talvez em nenhum lugar do Brasil. Então esse é o maior problema. Ou seja, o que você tem que fazer é reverter essa situação. Segurança pública, programas bons, é aquele que você, na verdade, começa a fazer com que as pessoas se sintam seguras. Você anda em Nova York, eles jogam aviões em prédios lá em Nova York, mas você anda em Nova York, você se sente seguro. Você anda à noite na rua numa boa. Você se sente seguro. E olha que é uma cidade mais visada para os talibãs da vida, para as Al-Qaedas e daí por diante. Mas como é que a gente vai se sentir seguro em São Paulo se a gente percebe que a cidade está completamente entregue? E eu digo isso porque a gente, quando mora numa cidade grande como essa, a gente acaba usando um pedacinho da cidade. A gente não usa a cidade inteira. É difícil a gente ver o que acontece nas outras regiões, por exemplo, né? A gente acaba não circulando tanto. A gente estava fazendo as gravações agora de final de ano e circulamos bastante pelo centro da cidade. Eu percebi que o centro está completamente entregue. É um lugar maravilhoso, uma importância histórica que eu não preciso ficar pontuando aqui, afinal de contas a gente já sabe. Prédios lindos, um potencial turístico impressionante. E a gente vê o quê? Prostitutas e usuários de droga para todos os lados. Eu até cheguei a perguntar para os meninos, em tom irônico, é claro, gente, liberaram a maconha? Eu não estou sabendo. Aquela parte do lado do Teatro Municipal ali, a plena luz do dia, a Guarda Municipal, Polícia Militar, todo mundo passando ali ao lado e ninguém faz absolutamente
absolutamente nada. Gente, é contra a lei, tá escrito que não pode. E eles estão fazendo ali em plena luz do dia, onde você passa com seu filho. E aí você é obrigado a explicar para eles, mas por que eles estão fazendo isso ali? Você tem que falar, na verdade nem a gente sabe, né? A Cracolândia, ela se ampliou. Isso porque a gente nem passou perto da Cracolândia. Mas a Cracolândia se ampliou. Hoje você tem a Avenida Paulista, coisa que você não tinha, né, há um tempo atrás, você tem na Avenida Paulista hoje. Hoje a Avenida Paulista, na verdade, final de semana, toda a periferia vem para cá. Todos os usuários vêm para cá, ou seja, transforma a Avenida Paulista, e não é esse um cartão postal de uma cidade, e não é esse o objetivo. Então, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo, Regiane, em relação, até voltando a essa questão pontual quanto à questão de crimes praticados na cidade de São Paulo. Em 2004, eu sou conselheiro da OAB há 10 anos, eu tenho o quarto mandato. Tá. Em 2004, em outubro de 2004, eu me lembro que o presidente ligou dizendo que vários advogados estavam sendo mortos no exercício da profissão. E ele, imediatamente, nós criamos uma comissão para poder reverter esse quadro. Isso é uma coisa prática que aconteceu. Outubro de 2004. Fizemos, em 2 anos e 4 meses que eu fiquei à frente de uma comissão de combate à questão dos crimes praticados, crimes de homicídio praticado contra advogado no exercício da profissão, eu mandei para o Congresso Nacional um projeto de lei para transformar o crime, ao invés de ser estadual, federal, porque crimes contra advogado no exercício profissional é um crime federal. Teoricamente, é um crime federal. Mandei 2004. Até hoje ele não foi apreciado. Ou seja, nós estamos em 2013, ou seja, quase 10 anos. Estamos 9 anos e não foi apreciado esse projeto de lei. Por aí você vê que o legislativo... uma coisa de importância menor, né? Por aí você vê. Então, você tem que criar alguns instrumentos para suprir a deficiência do legislativo. Você tem que criar algumas ferramentas para suprir a deficiência do executivo. Né? Aí você tem que colocar o quê? Você tem que andar com um carro blindado. Aí você tem que, na verdade, contratar segurança particular para você pelo menos se defender do que está acontecendo. Mas a grande maioria da população não pode fazer isso. Então, o que acontece? É uma inércia do Estado. É assim, a impressão que nos dá é que quanto pior, melhor politicamente. Essa que é a verdade. Agora, é o que eu digo. Eu já disse outro dia aqui, o ano que vem promete. Nós temos um ano de eleições, um ano extremamente emblemático, né? Nós temos Copa do Mundo acontecendo, nós temos eleições acontecendo, as manifestações, eu quero ver como é que isso vai ficar, né? E na medida que você deixa a coisa avançar, a tendência obviamente, se ampliar. Você sabe disso, vai ampliando, né? Ou seja, o efeito é geométrico, 2, 4, 8, 16 e assim vai acontecendo. Então, eu não sei o que... Você vê aqui a questão aí dos índices de criminalidade, né? Que agora, recentemente, soltaram. Né? Você vê, reduziu o crime de homicídio, reduziu a questão de latrocínio. São reduções muito sutis, mas a gente não pode comemorar. Mas se você olhar, nós tivemos exatamente de janeiro a setembro, só na capital, 932 pessoas perderam suas vidas. Isso mata mais do que guerra civil. Isso mata mais do que... Então, é o que acontece. E todo mundo está comemorando uma redução de 2, 3%. Reduzir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas teve aumento em tantos outros índices também. Eu vi um índice aqui até muito interessante. Por exemplo, crimes sexuais. Como é que você pode comemorar alguma coisa? Nos crimes sexuais, você tem mais de 1000 casos de crimes sexuais. São pessoas que, obviamente, perdem completamente o discernimento quando praticam um crime sexual. É claro. Né? Então, por aí você vê os índices. Então, não tem nada que comemorar. Ao contrário, tem que se lamentar. Reduziu 2%, tem que continuar lamentando. Reduziu 50%, tem que continuar lamentando. Porque ainda os índices a nível mundial ainda é muito alto. Essa que é a verdade, ou seja, os nossos organismos, as nossas forças de segurança não estão funcionando. Nós temos que admitir isso. A melhor prevenção de um crime é você admitir que aquilo não está funcionando e que tem que mudar.
Então o que acontece? O nosso sistema tem que ser descentralizado, tem que se mandar, o Congresso Nacional tem que agir rapidamente, descentralizar, tirar isso da mão de um único governante. E cada um sabe a necessidade que tem. Então o prefeito, vou dar um exemplo, o prefeito lá de São Bernardo foi lá e está colocando o secretário de Segurança Urbana lá, chegou lá e colocou está instalando 400 câmeras, está investindo dinheiro para poder conter a segurança urbana, proporcionar a segurança urbana para aquelas pessoas. Daqui a pouco sabe o que vai acontecer? As pessoas que moram em São Paulo vão querer viver aonde? Em São Bernardo. Você começa a inchar a cidade. Por quê? Porque na verdade é uma cidade que está se preparando para poder para a questão de segurança. Para ter uma qualidade de vida melhor, né? É inconcebível que a mesma quantidade de câmeras que tem instalada em São Bernardo do Campo é a mesma quantidade que tem em São Paulo, na capital. Uma diferença de população mais de 10, 15 vezes, quase 15 vezes mais. Não, 15 não, 13 vezes, quase 15 vezes mais, porque 800 para 11 milhões de pessoas. É muita coisa. E eu volto a ressaltar, São Paulo, na capital, tem muita gente. É uma cidade que não comporta 11 milhões. Aqui, no máximo, 8 milhões de pessoas, até para finalizar. Então tem que rever essas políticas que estão sendo aplicadas para a cidade de São Paulo. Tá certo. Bom, nós recebemos aqui, inclusive, muitos comentários, as pessoas realmente são muito indignadas com tudo isso que está acontecendo, né? E realmente são momentos, eu estou falando isso já faz tempo, mas como a gente não está tendo muita mudança para melhor, né? A violência continua, né? A gente precisa realmente continuar refletindo e continuar fazendo a nossa parte, né? No mínimo ficando muito indignado com o que está acontecendo, né? No máximo... Só para você ter uma ideia, nós tivemos a questão do Instituto das Nações Unidas, que nós estamos com a prevenção do crime urbano. São Paulo estava fora. Nós trouxemos para São Paulo 10 e 11 de março de 2014. Nós vamos fazer aqui em São Paulo a reunião de prevenção de crime urbano. Porque isso tudo São tem Paulo que ser discutido fora. em grande escala. Como é que São Paulo pode, estava fora. Como é que pode? Entendeu? Ou seja, conseguimos trazer para São Paulo para o próximo ano. Estamos aí. Vamos continuar lutando. Muito bem. É isso aí. Cada um fazendo a sua parte, né, doutor Eduardo? Sem dúvida. Bom, para você fazer contato do doutor Eduardo Leite, você pode, através do Facebook, entrar ali na fanpage 500 melhores júris e aí vocês entram em contato. Muito obrigada de novo pela análise. E desculpa não ter vindo a semana passada. Ah, tudo bem. Mas foi por uma desculpa nenhuma, foi uma causa nobre, imagina. Nobre. Muito obrigada, doutor Eduardo. Obrigado, viu? Até a próxima semana. Até a Ótima terça. semana para você. Obrigado. Até terça, com certeza.